Você pensa que está melhorando na vida, mas talvez esteja apenas no segundo nível da sua existência. A maioria das pessoas morre sem nunca sair de lá. Há 4 fases na mente que todo ser humano passa ou deveria passar, mas poucas pessoas chegam à última. A maioria para no meio do caminho. Inclusive, você pode estar parado agora, achando que está avançando. E pior, quanto mais tempo você passa no nível errado, mais sua vida vira uma cópia errada de quem você deveria ser. Neste vídeo, você vai entender exatamente onde você está na vida, quais barreiras invisíveis te seguram e como seguir em frente. Abraham Maslow foi um psicólogo dos Estados Unidos que mudou muito o jeito como entendemos o que nos motiva. Numa época em que as pessoas viam a mente como algo mecânico ou doentio, Maslow resolveu olhar para outro lado. Não o que nos faz mal, mas o que nos faz crescer. Ele criou a psicologia humanista, uma forma de pensar que vê o ser humano como algo que está sempre crescendo, movido não só pela vontade de sobreviver ou por costumes sociais, mas por um forte desejo de se realizar e ir além. O modelo mais famoso dele, a hierarquia das necessidades, mostra uma escada interna que todos nós subimos, sem perceber ou não, ao longo da vida. Maslow via a vida como uma jornada, onde cada fase da existência nos chama a guiar nossas ações por desejos cada vez mais profundos, nobres e universais. Inspirado por essa ideia, este vídeo propõe uma visão simbólica sobre 4 grandes fases da vida, olhando para elas de um jeito novo, baseado na pirâmide de Maslow. Cada fase mostra uma mudança no que nos move, no jeito como buscamos sentido, aceitação, como nos expressamos e, por fim, como nos unimos a algo maior do que nós mesmos. Não é só sobre psicologia, é sobre viver com consciência, ter clareza sobre onde estamos e coragem para continuar subindo. O imitador. No começo da vida, somos totalmente dependentes. Para sobreviver, precisamos de cuidado de fora. E a mente, ainda dormindo, não faz perguntas. Ela só quer ser aceita, incluída, amada. Este é o espaço do imitador, aquele que copia, que se adapta, que cria sua identidade a partir do que os outros esperam. No começo da vida, somos totalmente dependentes. Para sobreviver, precisamos de cuidado de fora. E a mente, ainda dormindo, não faz perguntas. Ela só quer ser aceita, incluída, amada. Este é o espaço do imitador, aquele que copia, que se adapta, que cria sua identidade a partir do que os outros esperam. Segundo Maslow, depois que as necessidades básicas e de segurança são atendidas, comida, moradia, estabilidade, surgem as necessidades de pertencer e de ser valorizado. O ser humano quer sentir que faz parte de algo, quer ser notado, ter valor, ser desejado. Na fase do imitador, a vontade de ser aceito é tão forte que a pessoa muitas vezes esconde quem realmente é. Ela usa máscaras, copia jeitos de agir, segue valores sem pensar. A identidade se forma, pegando o que vem da cultura, da família, dos modelos que a pessoa admira. Esse processo não é sempre ruim. Todos nós começamos imitando. É copiando que aprendemos a falar, as regras sociais, o que é certo e errado. Mas o problema aparece quando a imitação dura mais do que deveria, quando a busca por aceitação esconde a nossa própria essência. O imitador vê seu valor no que os outros pensam. Seu humor depende de elogios. Suas escolhas seguem modas. Suas ideias são fracas porque não vêm de pensar, mas de se conformar. Maslow fala de 2 tipos de valorização: a externa, reconhecimento, posição social, admiração, e a interna, respeito próprio, confiança. Na fase do imitador, o primeiro tipo domina. E quanto mais a pessoa depende do aplauso de fora, mais fraca fica sua estrutura interna. É aqui que nascem as armadilhas da comparação, da inveja, da vergonha. Viver para agradar é viver sempre, se mostrando, e a alma não consegue respirar nesse palco.
O mais perigoso dessa fase é que ela pode parecer confortável. A sensação falsa de pertencer dá um certo calor, mas não alimenta. A valorização que vem dos outros dá prazer momentâneo, mas não significado. E assim, o imitador vive com a sensação de estar sempre um passo atrás da felicidade. Alguns ficam nessa fase por toda a vida, mas para aqueles que ousam se ouvir, que sentem um desconforto silencioso, mesmo em meio à aprovação, nasce a inquietude que leva à próxima fase. O explorador. Este é o ponto em que as necessidades de valorização começam a dar lugar ao maior objetivo de Maslow, a autorrealização. Para que a autorrealização apareça como o principal desejo, algo precisa cair: o encanto da aprovação externa. O explorador não nega a importância de pertencer, mas não está mais disposto a pagar o preço de ser falso para ser aceito. Ele quebra o conforto, questiona ideias antigas, abandona costumes, não por pura rebeldia, mas por ser fiel ao que sente por dentro. Maslow descreve a pessoa autorrealizada como alguém que pode ser o que deve ser. A vida não é mais uma resposta ao mundo, é uma busca para encontrar o que pulsa dentro de si. Nesta fase, surgem novas perguntas. O que me faz realmente realizado? O que faz minha alma vibrar, mesmo que ninguém aplauda? Maslow via na autorrealização a forma de mostrar a criatividade, a espontaneidade, a autonomia. O explorador não vive para seguir regras, mas para descobrir sua própria lei interna. Com o tempo, essa busca vai além do próprio eu. O explorador começa a perceber que a autorrealização não é só fazer o que ama, mas amar o que ele é. Ele desenvolve uma aceitação profunda de si mesmo, seus defeitos, suas dificuldades, suas capacidades. É uma fase de crescimento interno rápido, mas também de incerteza. A identidade está sempre mudando. Maslow reconhecia que esse processo pode ser doloroso. Pessoas autorrealizadas muitas vezes são sozinhas, porque ao viver com verdade, elas perdem certas ligações baseadas em falsidade, mas ganham algo muito mais valioso: a ligação entre o que são por dentro e por fora. Neste ponto, a vida começa a ter um sabor próprio. O explorador sente o prazer de seguir sua intuição, de construir algo único, de viver de acordo com seus próprios valores. O sucesso não é mais medido por posição social, mas por se sentir completo. E a autoestima, agora forte, cresce em silêncio, sem precisar provar nada a ninguém. Essa fase não tem garantias, é cheia de dúvidas, quedas, recomeços, mas é também a fase mais rica da mente humana. Para Maslow, a autorrealização não é um lugar fixo, mas um estado de fluidez, de sempre melhorar o que há de melhor em si. E em certo momento, o explorador para de buscar apenas a si mesmo e começa a buscar um propósito que vá além. Quando isso acontece, o mártir surge. O mártir. O explorador se encontra, mas ainda está focado em si. Em certo momento, esse foco começa a mudar. A realização pessoal, que antes era o objetivo, agora vira uma ferramenta. Surge a vontade de se dedicar a algo maior, uma causa, um legado, uma missão. Assim nasce o mártir, aquele que deixa de lado os próprios desejos em nome de um propósito. Esta é a fase onde a autorrealização, segundo Maslow, atinge seu ponto mais alto. O potencial individual não é apenas uma forma de criar, mas um compromisso profundo com o que se pode fazer. O mártir não nega o prazer da vida, mas entende que o verdadeiro sentido está em se doar. Ele usa sua energia, tempo e talento para algo que considera valioso demais para ser ignorado. Maslow observou que no auge da autorrealização, muitas pessoas se dedicam intensamente a causas sociais, educativas, espirituais ou familiares. Elas não só querem ser felizes, querem ajudar o mundo a ser feliz também. O mártir, portanto, é movido por um senso de dever interno, não imposto, mas escolhido. Este é o estágio onde a palavra sacrifício ganha um novo significado. Não é mais sofrimento forçado, mas entrega voluntária.
O mártir escolhe a dor quando ela é o preço do que tem valor. Escolhe a renúncia quando ela mantém a integridade. Escolhe a luta quando ela protege o que é importante. Maslow, embora focado no crescimento humano, sabia que a realização mais profunda muitas vezes exige esforço, disciplina e até dor. O que diferencia o mártir do sofredor comum é a clareza do porquê. Neste ponto, a pessoa começa a viver a excelência como uma forma de carinho. O trabalho bem feito, o cuidado com os detalhes, o compromisso com o outro. Tudo isso deixa de ser vaidade e vira uma forma de amor. O mártir não quer apenas ser bom, ele quer fazer o bem e fazer o bem feito. É o artista que cria para elevar, o professor que ensina para libertar, o líder que serve, o pai ou a mãe que se dedica de corpo e alma. Maslow falava do metamor, um amor que não nasce da falta, mas da abundância. O mártir vive esse amor. Não precisa receber para dar. Ele dá porque é completo. Outra característica desta fase é a vontade de deixar algo que dure além da própria vida. O mártir quer que suas ações, suas palavras, seus ensinamentos fiquem não por vaidade, mas por responsabilidade. Ele entende que viver bem é plantar árvores sob cuja sombra talvez nunca se deite. Maslow via essa fase como o ponto alto da realização humana, o momento em que a pessoa floresce não para si mesma, mas para o mundo. O mártir encontra paz na entrega, mesmo diante da dor. Sente que está onde deveria estar, fazendo o que deveria fazer. Há cansaço, sim, mas também dignidade. Há sacrifício, mas também uma força que vem de dentro da certeza de que tudo está ligado. E quando o corpo começa a ir mais devagar e a missão se cumpre, o espírito se prepara para a última fase. O eu já foi conhecido, realizado e oferecido. Agora é hora de deixá-lo ir, o mortal. Depois de uma vida de construção, busca, dedicação e impacto, surge a última fase da jornada, a autotranscendência. Abraham Maslow, em seus últimos textos, incluiu essa etapa além da autorrealização. Um lugar onde o eu não é mais o centro, mas sim um canal. Este é o estágio do mortal, não como alguém vencido pela morte, mas como aquele que a entende e a aceita. A existência não gira mais em torno de se afirmar, mas de aceitar tudo. Maslow definia a autotranscendência como a capacidade de ir além das próprias necessidades, de viver por ideias, experiências e propósitos que estão fora e acima do eu. O mortal, então, é aquele que já não busca construir identidade ou legado. Ele já construiu. Agora o que ele quer é entregar. Ele já não luta por controle, deseja harmonia. Já não coleciona títulos, quer sabedoria. Já não quer ser lembrado, quer passar adiante. Nesta fase, há menos conversa e mais escuta. O mortal observa, orienta, ensina. A figura do ancião, do professor, do sábio é o modelo principal desta fase. E não se trata de idade, mas de maturidade espiritual. Maslow ligava essa fase a experiências místicas, de beleza, de contemplação. Momentos em que o ser humano se sente parte de algo vasto, infinito, brilhante. A morte, que tanto assustava o imitador, agora vira uma companheira silenciosa, não mais uma inimiga, mas uma mestra. O mortal encontra sentido não mais em si, mas na conexão de tudo. Ele vê beleza no comum, valor no pequeno, eternidade no instante. O mundo deixa de ser um lugar de conquistas e passa a ser um palco de presença. Maslow descreveu as pessoas autotranscendentes como aquelas que vivem experiências intensas, estados de plenitude, onde o eu se dissolve e só resta a união com a vida. Não há desejo de provar, conquistar, resistir. Apenas a entrega. No fim das contas, a autotranscendência é a morte simbólica do ego. Não se trata de se anular, mas de se superar.
O mortal sabe que não é o centro do universo e isso o liberta. Ele aceita que nada é para sempre, permite que a vida flua, aceita a passagem do tempo com humildade. O foco não está mais no "o que eu sou", mas no "o que posso devolver". A maior herança do mortal não é material, é espiritual. São histórias, conselhos, valores. É a forma como ele viveu mais do que o que acumulou. É a leveza com que ele vê a morte que inspira os vivos a repensarem a vida. Ao chegar à autotranscendência, o ser humano não se diminui. Ele se expande, virando parte do eterno. E por um acaso, é nesse vazio que se encontra a plenitude final. A pirâmide de Maslow é mais do que uma lista de necessidades. É um espelho da alma humana em sua jornada de vida. Desde a vontade de ser aceito até o silêncio de ir além. Cada passo mostra uma mudança na consciência. Uma mudança no que nos move. O imitador quer ser amado. O explorador quer ser verdadeiro. O mártir quer ser útil e o mortal quer ser parte de tudo. Essas fases não são fixas, nem seguem uma ordem exata de tempo. Em cada uma há um pouco da próxima, um pouco da anterior. No mesmo dia podemos viver todas. Mas entender esses níveis nos ajuda a ver onde estamos. E mais importante, para onde queremos ir. Para Maslow, a realização completa não era um ponto final, mas um jeito de viver. Ele acreditava que poucos chegam de fato à autorrealização, e menos ainda à autotranscendência. Mas todos podem caminhar em direção a elas. O que nos impede? Medo, comodismo, distração. O que nos impulsiona? Coragem, dor, amor.